Quero convidar agora para a última intervenção a professora doutora Natália Pasternak, grande cientista, bióloga e presidente do Instituto Questão de Ciência. Por favor, professora Natália. Obrigada, secretário, pelo convite e obrigada ao Governo do Estado e principalmente ao Instituto Butantan por terem acolhido o pedido da comunidade científica e da sociedade por maior clareza, maior transparência dos dados. Eu acho que é devido o parabéns ao Instituto Butantan, que mostra uma atitude científica de dividir esses dados com a sociedade, impedindo, assim, que a ausência desses dados seja utilizada por movimentos negacionistas que querem desacreditar todas as vacinas, não somente essa. O processo científico é um processo que é justamente fortalecido pela revisão dos pares, pela crítica feita pelos pares, que vai tornar o nosso processo mais robusto e mais confiável. Como todo resultado de um estudo clínico, esse resultado tem os seus sucessos e as suas limitações. E tanto os sucessos como as limitações têm que ser comunicados de uma forma clara para que a gente tenha uma sociedade segura e uma sociedade que se sinta confortável com esses dados para entender o que está acontecendo e entender qual é o seu papel para que a gente possa, o quanto antes, sair dessa pandemia. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais. É uma vacina que foi testada num teste clínico rigoroso, duplo cego, com grupo placebo, randomizado, dentro do padrão de maior rigor de testes clínicos, num estudo que teve o seu protocolo pré-publicado, com os desfechos primário e secundário pré-publicados, ou seja, é um estudo limpo, é um estudo claro e é um estudo que agora traz os resultados exatamente do que se propôs a fazer. Se os resultados não são exatamente o que a gente esperava, porque, mas eu queria uma vacina de eficácia de 90%, eles são bons resultados, resultados honestos de uma vacina que é perfeitamente aceitável. Eu quero essa vacina, eu quero que os meus pais tomem essa vacina. Essa é uma vacina possível para o Brasil, ela é uma vacina adequada para o Brasil, ela é uma vacina compatível com a nossa capacidade de produção local, de armazenamento, de cadeia de frio, de distribuição. E uma vacina, ela só é tão boa quanto a sua capacidade de vacinação, quanto a sua capacidade de ter uma cobertura vacinal o mais completa possível no Brasil. Por que o dado de eficácia é tão importante? Porque ele vai nortear a meta de vacinação. Se nós temos uma vacina que tem 50% aproximadamente de eficácia, nós sabemos que o mais urgente agora é uma campanha publicitária robusta para informar as pessoas sobre a segurança e a eficácia dessa vacina, sabendo que a efetividade dessa vacina no mundo real vai depender da vacinação, vai depender de quantas pessoas se vacinam. Então, o nosso objetivo maior agora deve ser campanha de vacinação, chamando as pessoas para se vacinarem, porque só assim a gente vai ver um resultado real na sociedade. Nós temos uma vacina que é potencialmente capaz de prevenir doença grave e morte. E, afinal das contas, era tudo isso que a gente queria desde o começo. A gente nunca falou, no começo da pandemia, eu quero a vacina perfeita. A gente falou, eu quero uma vacina que nos permita sair dessa situação pandêmica. E isso a Coronavac tem o potencial de fazer. É uma vacina que vai nos permitir começar esse processo de controle da pandemia. Quando a gente fala em qualquer intervenção de saúde pública e qualquer intervenção médica, a gente vai fazer uma análise de risco e de benefício. Fazendo cruamente uma análise de risco e benefício dessa vacina.
eu tenho uma vacina cujo risco pessoal é quase zero, porque os efeitos adversos são irrisórios, são mínimos. Mas eu tenho um benefício que não é só para mim, mas um benefício coletivo de saúde pública, de reduzir o risco de doença em 50%. Eu quero esse benefício. Não tem justificativa para não usar uma vacina que é uma vacina adequada para o país, que é uma vacina que tem essa condição de risco e benefício, que tem o benefício de reduzir doença em 50%. Então, é uma vacina boa, ela ainda, além dessa redução de risco de 50%, ela tem o potencial de reduzir com um percentual maior, provavelmente maior, de reduzir doença grave e, consequentemente, de reduzir morte também. Então, não há justificativa nenhuma para que não se use uma vacina que está disponível, que pode ser produzida no país, que nós temos capacidade de armazenar, que nós temos capacidade de distribuir e que tem uma ótima relação de risco-benefício para a sociedade. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que tirar daqui. A gente não precisa dizer que essa é a melhor vacina do mundo. A gente tem que dizer que essa é a nossa vacina, é a vacina possível, é uma boa vacina e é uma vacina que certamente vai iniciar o processo de nós sairmos da pandemia. A vacina não vai ser o fim desse processo, ela não vai pôr fim à pandemia e muito menos vai fazer isso instantaneamente. Nós vamos precisar continuar com as medidas de prevenção juntamente com a vacina por um bom tempo. Então, não é uma vacina que vai pôr fim à pandemia instantaneamente, é uma vacina que vai ser o começo do fim. Isso não quer dizer que depois dela a gente não vai poder ter outras vacinas melhores, mais adequadas por faixa etária. Ninguém aqui parou de estudar. Inclusive, essa vacina continua sendo estudada. Então, se essa vacina é o começo, vamos começar? Obrigada.